Cidade do Rio de Janeiro anuncia flexibilização das medidas de restrição e prevê público sem máscara em estádios a partir de novembro. Brasil acelera a campanha de vacinação anti-Covid e se aproxima da marca de 140 milhões de doses aplicadas. Em retomada econômica, o país cria mais de 309 mil vagas de trabalho e registra o 6º mês de saldo positivo. Onda de frio avança pelo Brasil com previsão de mais neve para o sul do país. Para incentivar a vacinação contra o coronavírus, a Prefeitura de Nova York anuncia dinheiro a quem se imunizar. Incêndio florestal sem precedentes deixa mortos e feridos na Turquia. Olimpíadas de Tóquio, Rebeca Andrade conquista a medalha de prata inédita na ginástica. E Mayra Guiar fatura o bronze histórico para o Brasil no judô. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Uma boa notícia. O Ministério da Economia divulgou nesta quinta-feira as estatísticas mensais do emprego formal do novo CAGED. E o Brasil passou a ter 309.114 pessoas a mais com carteira assinada no mês de junho. No acumulado de 2021, o saldo positivo é de mais de 1.536.000 novos trabalhadores no mercado formal. A repórter Camila Xavier tem as informações direto de Brasília. Foram 1.601.000 admissões contra 1.291.887 demissões com carteira assinada no período. Junho foi o 6º mês seguido de resultado positivo na criação de empregos formais. No acumulado do ano, foram criadas 1.054.000 novas vagas. As informações foram divulgadas pelo sistema do novo CAGED, que coleta mês a mês informações sobre contratos formais de emprego. O ministro da Economia, Paulo Guedes, comemorou numa live os números, que registra recorde desde janeiro de 2020. Nós reagimos, a economia retornando um crescimento em V e produzindo um ritmo de criação de novos empregos, um ritmo acelerado de criação de novos empregos. Então, nós estamos criando quase 1 milhão de empregos a cada 3 meses e meio, 4 meses. A população sendo vacinada contra o coronavírus contribui para a retomada da economia brasileira e o retorno seguro ao trabalho. O resultado de junho foi puxado pelo setor de serviços, que abriu 125.713 postos de trabalho formal, seguido pelo comércio, com 72.877 postos, indústria geral com 50.145 empregos, o setor agropecuário com 38.005 postos de trabalho e construção civil com 22.460 postos. Então, o comércio e serviço, que foram as grandes vítimas e os setores mais impactados pela pandemia, são agora os setores que mais geram empregos durante a retomada. Então, o Brasil continua no rumo certo. Vacinação em massa para garantir o retorno seguro ao trabalho. Os índices de confiança do comércio e dos serviços registraram altas na passagem de junho para julho deste ano. O índice de confiança dos serviços cresceu 4,2 pontos e chegou a 98 pontos, em uma escala de 0 a 200, o maior patamar desde março de 2014, segundo a Fundação Getúlio Vargas. Todas as 27 unidades da federação tiveram aumento no número de contratações. São Paulo liderou com 105.000 novas vagas. Em relação ao mês anterior, destacaram-se os estados do Piauí, com a abertura de 4.597 postos, que representou um aumento de 1,5%. Alagoas, que criou 4.651 novas vagas e registrou aumento de 1,36%. E o Maranhão, com saldo positivo de 6.745 postos de trabalho, um crescimento de 1,31%.
Falando em regiões, o Sudeste teve 160.377 novos empregos. O Nordeste, 48.994. Já a região Sul registrou 42.270. O Centro-Oeste, 35.378 vagas, seguida pelo Norte, com 22.064 empregos formais. Para este economista, os dados do CAGED mostram o avanço na economia brasileira pós-pandemia. Mostra claramente uma recuperação da economia brasileira. A indústria, os serviços e a construção civil foram os setores que mais empregaram neste ano. É o momento de aproveitar e transformar essa recuperação em retomada. E para isso a gente tem que começar a trabalhar com as reformas, o controle melhor da inflação, mudar a política cambial e, dessa forma, o Brasil do futuro pode voltar a ser um sonho viável para todos os brasileiros. De acordo com o ministro Paulo Guedes, é a primeira vez desde a crise de 2015 que o Brasil ultrapassa o patamar de mais de 40 milhões de postos formais de trabalho. Se por um lado nós celebramos atingir novamente a marca dos 40 milhões e 800 mil empregos, que não era atingida desde 2015, 2016. Por outro lado, nós lamentamos esses 38 milhões de invisíveis e nós devemos a ele a carteira verde e amarela, um regime de trabalho que permita que todo mundo tenha o direito de trabalhar, o direito de lutar pela sua própria sobrevivência. O ministro ressaltou que o Brasil tem um sistema de legislação trabalhista obsoleto e destruidor de empregos, ao lembrar das pessoas que atuam na informalidade por causa da pandemia. Custa muito criar um emprego no Brasil. Custa o dobro do que recebe o assalariado. Em qualquer país do mundo, o assalariado leva para casa pelo menos 80%, 85% do que custa para a empresa gerar aquele emprego. No Brasil, ele fica com a metade. Então, para cada brasileiro que consegue um emprego no mercado formal, um outro fica desempregado ou subempregado. E aí não contribui para a Previdência Social, agrava os problemas financeiros da União, além de estar abandonado. Foi a situação em que nós encontramos 38 milhões de brasileiros durante a pandemia. A próxima divulgação do CAGED já deve acontecer sob o comando do ministro Onyx Lorenzoni, que vai assumir o Ministério do Trabalho e Previdência, que está sendo recriado. A nova pasta irá priorizar a geração de oportunidades de trabalho aos jovens e a formalização de cerca de 38 milhões de trabalhadores informais que hoje recebem o auxílio emergencial do governo. Com nossos próprios recursos, disparar os programas BIP, o Bônus de Inclusão Produtiva, e o BIC, o Bônus de Incentivo à Qualificação Profissional. E a Caixa Econômica depositou hoje a 4ª parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do programa nascidos em novembro. O saque em dinheiro para o grupo será permitido a partir do dia 17 de agosto. Também foi liberado hoje o pagamento da 4ª parcela do benefício aos integrantes do Bolsa Família com o número de identificação social de final 9. A inflação do aluguel subiu em julho e acumula alta de mais de 15%. O Índice Geral de Preços Mercado, indicador considerado a inflação do aluguel, ficou em 0,78% em julho. No mês anterior, teve avanço de 0,6%. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, com o resultado, o índice acumula alta de 15,98% no ano e de 33,83% em 12 meses. A FGV informou que a aceleração do índice na passagem de junho para julho combinou a influência de diversos fatores, entre eles as exportações e o aumento de preços das rações animais, com destaques para itens em relação ao produtor. O minério de ferro registrou alta de 2,7%, os adubos ou fertilizantes 14,2%. Já a alta no preço médio do leite in natura desacelerou para 5,74% em julho. E para o consumidor, os destaques foram os itens relacionados ao setor de energia, com alta na tarifa elétrica, que avançou 5,87%, e o gás GLP, com aumento de 4%.
No mercado financeiro, o dólar fechou nesta quinta-feira no menor patamar em quase 4 semanas, ainda refletindo a decisão de política monetária do Federal Reserve, o Banco Central americano, que manteve inalterada a taxa básica de juros no país. A moeda norte-americana recuou 0,58% e encerrou o dia cotada a R$ 5,079 na venda. O maior cafezal urbano pode ser encontrado em São Paulo. Está em um país que lidera o ranking da exportação do produto que rende a segunda bebida mais consumida do mundo, é claro, logo depois da água, não é, Jaquito? Verdade, Dani. Diariamente são servidos mais de 400 bilhões de xícaras de um grão que pode ser transformado em vários tipos e intensidade, fraca, média ou forte. A senhora gosta de um cafezinho preto? Eu amo. Todo dia? Todos os dias. Você toma muito café por dia? Você toma café? É. Só de manhã. Eu só tomo de manhã. Gourmet, superior, tradicional, extra forte. Fresco, orgânico, certificado, artesanal, especial. Bendito seja o nosso cafezinho de todo dia. Mas de onde ele vem? Segundo a história, Kaudi, um pastor da Etiópia, foi quem descobriu o café. O café seguiu para a Arábia, onde foi mantido em segredo. Acreditavam ser uma planta medicinal. Depois foi parar no Egito e mais tarde na Turquia. Na Europa, começou a ser produzido na Inglaterra e Itália e se popularizou. Suíça, Holanda, Alemanha, França e Dinamarca. Longa trajetória até chegar aqui, no Brasil. E se eu te disser que hoje, ano de 2021, existe um cafezal urbano aqui, na cidade de São Paulo? Muitos paulistanos não imaginam e é realmente incrível. São 10 mil metros quadrados de área plantada, cerca de 2 mil pés de café desde 1950. E tudo isso em plena área urbana. Na década de 80, ele já fez parte de experimentos de controle químico e na medida que isso foi passando, hoje esse cafezal, ele existe como um projeto de educação ambiental e dentro dele a gente faz ensaios de controle biológico, manejo de pragas e a partir deste ano a gente vai começar também a fazer uma renovação do cafezal com outras variedades de café mais promissoras dentro do estado. O cafezal sozinho ele já desperta, né? Quando a gente fala que existe um cafezal de 1 hectare dentro do centro de São Paulo, já automaticamente isso já desperta curiosidade. Mas o que a gente vai fazer ali, na verdade, é uma reforma geral. Os pés de café, a gente tem pés muito antigos, da década de 80, então, de certa forma, vai haver essa troca, essa substituição, e a gente também vai trazer variáveis novas, inclusive numa parceria com o IAC. A ideia é que a gente traga novos pés de café, e que ali a gente replique o que a gente está chamando de cafeicultura do futuro. São liberadas abelhas, é o que a gente chama de polinização assistida. No caso do cafezal, a espécie de abelha é a abelha sem ferrão, mas tem outras espécies também, inclusive algumas que produzem mel. E a ideia é justamente isso, que a gente tenha mais flores sendo polinizadas e, consequentemente, um café em maior quantidade e melhor. Você sabia? O café é a segunda bebida mais consumida do mundo. A primeira é a água. Mais de 400 bilhões de xícaras de café são servidas diariamente. Os Estados Unidos é o maior comprador de café do mundo. A Finlândia é o país que mais consome café. Nós crescemos, de fato, 1,3%, depois de 2 anos consecutivos sem crescimento. Se a gente separar os nossos associados, nós crescemos 2,19%. E se a gente colocar isso em números, o per capita, nós estamos a 4,79 quilos por habitante. Para ter uma ideia, isso significa mais ou menos 80 litros de cafés consumidos por habitante ano. E veja a seguir as atualizações sobre a vacinação contra o coronavírus. E ainda, cidade do Rio de Janeiro anuncia flexibilização das medidas de restrição.
Com o avanço da vacinação em território nacional, os governos municipais e estaduais já começam a planejar protocolos de flexibilização. A cidade do Rio de Janeiro e o estado de São Paulo pretendem retomar algumas atividades em setembro. A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou nesta quinta-feira um plano de reabertura em 3 etapas que deve começar no dia 2 de setembro. Até essa data, espera-se que a capital carioca tenha vacinado até 91% de sua população adulta. O Executivo Municipal prevê liberar eventos em locais abertos e permitir 50% de público em estádios, desde que os frequentadores tenham recebido as 2 doses de vacinas anti-Covid. Após essa fase, as outras 2 etapas seguintes de reabertura estão previstas para o dia 17 de outubro e 15 de novembro, datas em que a população deve ser liberada do distanciamento social e precisará usar máscaras apenas no transporte público e em unidades de saúde. Em entrevista coletiva, além do anúncio das datas e etapas da flexibilização, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, inaugurou um calendário de eventos batizado de Rio de Novo, um ano de reencontro. E o que a gente está lançando hoje é isso, que a gente está chamando de Rio de Novo, um ano de reencontros. A gente vai apresentar aqui para vocês o que a gente entende que é a celebração de um ano, a gente quer fazer uma celebração de um ano, desse momento de reencontro da cidade consigo mesmo, celebração da vida, da esperança, de renascimento. O que a gente quer é que quando a peste passar, e se Deus quiser, as coisas vão continuar caminhando bem, e a peste está passando, a gente possa voltar a celebrar a vida. A gente precisa celebrar isso. E o nosso desejo é que o Rio seja a cidade do mundo inteiro que melhor celebre esse momento de reencontro da humanidade, da civilização com ela mesma. Então, o que nós vamos anunciar aqui hoje é que a gente quer fazer um ano de celebração do fim dessa pandemia e do reencontro com a vida. No estado vizinho, São Paulo, o governador João Dória não ficou para trás e também anunciou novas medidas de flexibilização para todo o estado. A ideia do governo paulista é ampliar o horário de funcionamento do comércio até a meia-noite e estender a capacidade de ocupação dos estabelecimentos de 60% para 80% a partir do dia 1º de agosto. Os parques estaduais também poderão voltar aos seus horários regulares a partir do início de agosto. Segundo Dória, o anúncio só foi possível por conta da melhora nos indicadores da pandemia. Nesta semana, o estado de São Paulo registrou a menor média diária de novas internações por Covid desde novembro de 2020 e pretende, até o dia 16 de agosto, imunizar todos os adultos. A Fundação Oswaldo Cruz começou hoje a vacinar 30 mil moradores do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. A imunização com a AstraZeneca faz parte do programa de vacinação em massa contra a Covid-19. Os moradores das comunidades com idades entre 18 e 33 anos devem ser imunizados com a vacina AstraZeneca até o domingo. A iniciativa é da Fiocruz, da Redes da Maré e da Prefeitura do Rio de Janeiro e faz parte de uma pesquisa para verificar qual é o comportamento do coronavírus em uma população imunizada, inclusive em relação às variantes. 2.000 famílias vão ser acompanhadas de perto, como uma forma de verificar a transmissão familiar. O Complexo da Maré tem cerca de 140 mil habitantes e registrou quase 6.800 casos de Covid-19. As mortes confirmadas pela doença foram 317. A vacinação com a AstraZeneca mobilizou 500 voluntários em 121 pontos de imunização. Os vacinados já fizeram um pré-cadastro para que os pesquisadores possam acompanhá-los. Além deles, outros moradores da Maré que já foram vacinados com a primeira dose também vão ser monitorados. A ideia é avaliar a efetividade da vacina em diferentes idades, sexos, fabricantes e depois da aplicação. Essa é a segunda iniciativa do tipo realizada no Rio de Janeiro. A outra foi na ilha de Paquetá, mas o número de pessoas vacinadas foi menor, 1.500 moradores. Seguimos agora com informações e números de vacinação no Brasil contra a Covid-19. Com pouco mais de 6 meses de campanha de imunização, do dia 17 de janeiro até hoje, dia 29 de julho, o Brasil aplicou 139.141.400 doses, segundo informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal.
Desse montante, mais de 40 milhões e 200 mil pessoas já estão totalmente imunizadas. O Ministério da Saúde anunciou que iniciará estudo para avaliar a eficácia da aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 Coronavac da farmacêutica Sinovac. A pesquisa será realizada em parceria com a Universidade de Oxford, do Reino Unido. Nela será analisada a possibilidade de aplicação de outras vacinas como terceira dose para quem tomou as 2 primeiras da Coronavac. Segundo o Ministério da Saúde, 12 mil voluntários participarão da pesquisa. Casos raros de síndrome de Guillain-Barré após a vacinação contra a Covid têm sido relatados em diversos países, inclusive aqui no Brasil. O alerta veio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. De Brasília, a repórter Camila Xavier tem as informações. A Anvisa informou que já recebeu 27 notificações de casos suspeitos de síndrome de Guillain-Barré, ASGB, após a imunização com a vacina da AstraZeneca. 3 casos com a vacina da Janssen e outros 4 com a Coronavac, totalizando 34 registros. A ASGB é um distúrbio neurológico autoimune raro que danifica as células nervosas. De acordo com a agência, a maior parte dos pacientes percebe inicialmente a síndrome pela sensação de dormência ou queimação nas extremidades dos membros inferiores e, em seguida, dos membros superiores. Fraqueza progressiva é o sinal mais perceptível. O principal risco é quando atinge os músculos respiratórios. Nesse último caso, a ASGB pode levar à morte. Segundo a Anvisa, a maioria das pessoas tem se recuperado totalmente do distúrbio. A recomendação é que as pessoas vacinadas que desenvolverem esses sintomas procurem imediatamente atendimento médico e não deixem de se imunizar, pois os benefícios das vacinas têm superado os riscos. De Brasília, Camila Xavier. E a média móvel de óbitos no Brasil cai e a de casos sobe. De acordo com o Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas foram confirmadas 1.318 mortes por Covid e pouco mais de 42 mil novas infecções. Vamos dar uma olhada nos números da pandemia pelo mundo. O mundo se aproxima de 196 milhões e 500 mil pessoas contaminadas pelo coronavírus e soma mais de 4 milhões e 195 mil mortes por complicações da doença. Os Estados Unidos ultrapassaram a marca dos 34 milhões 723 mil casos e registram pouco mais de 612 mil óbitos. A Índia tem mais de 31 milhões 528 mil contaminações. No estado de Kerala, no sul do país, foi decretado lockdown neste fim de semana após autoridades de saúde detectarem um crescimento significativo no número de casos. A região é responsável por 37% das infecções ativas de todo o país. O Brasil se aproxima dos 19 milhões 840 mil pessoas que testaram positivo, com um total de 554.497 que não resistiram. A França passou de 6 milhões 142 mil casos registrados da doença. Dados da Agência de Saúde Pública registram aumento nas internações de jovens não vacinados contra a Covid. E a Rússia tem mais de 6 milhões 138 mil diagnósticos confirmados. Agora vamos ver o ranking de imunização no mundo. Até hoje, de acordo com a Universidade de Oxford, mais de 4 bilhões de unidades de vacinas anti-Covid já foram aplicadas. A China segue em primeiro lugar e supera até agora a marca de 1 bilhão e 600 milhões de doses. Na sequência está a Índia, que rompe os 450 milhões e meio. Atrás, na terceira posição, estão os Estados Unidos, com mais de 343 milhões. O Brasil continua na quarta colocação e hoje tem mais de 139 milhões de doses. E fechando o ranking dos 5 mais está a Alemanha, que alcançou os 91 milhões de unidades de vacinas aplicadas até agora. E você vai ver daqui a pouco: dinheiro para quem se vacinar contra a Covid em Nova York. E ainda, onda de frio avança pelo Brasil com previsão de mais neve para o sul do país. A onda
onda de frio avança pelo Brasil e a previsão é de mais neve para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, as temperaturas ficarão abaixo de 5 graus em Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo e Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, nesta sexta-feira. Entre a noite de quarta-feira e a manhã desta quinta, os termômetros marcaram menos 7 graus em algumas cidades do Rio Grande do Sul, como Caxias do Sul, que fica a 141 quilômetros da capital, Porto Alegre. O pastor Luiz Vargas, da Igreja Internacional da Graça de Deus, gravou um vídeo da neve caindo na praça da cidade. Nas imagens, é possível ver algumas pessoas encantadas com o fenômeno. Olha aqui a neve, atrapalhou a câmera aqui, tá caindo neve aqui, ó. Olha aí, ó. Ah, Caxias do Sul na Praça Central. Olha aí, aparece aí, olha a neve aí, ó. Ah, meu Deus. Já na cidade de Cambará, também no estado do Rio Grande do Sul, o chão amanheceu coberto de neve nesta quinta-feira. As imagens mais parecem de cidades da América do Norte ou da Europa, onde é comum o registro de nevascas no período de inverno. De acordo com o Climatempo, nesta quarta-feira nevou ou caiu chuva de granizo em pelo menos 43 municípios da região sul. Ontem, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de perigo para baixas temperaturas em 16 estados e no Distrito Federal. Nesta quinta-feira, o estado de Santa Catarina registrou o dia mais frio do ano no Brasil, em Bom Jardim da Serra, onde os termômetros registraram menos 8,6 graus Celsius. Em São Paulo, a drástica queda de temperaturas tem sido duramente sentida por quem vive em situação de rua. Às 11 da noite desta quarta-feira, uma equipe de resgate encontrou morto um homem de 65 anos na rua Araguaia, no bairro do Pari, no centro da capital paulista. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado, ao menos 2 pessoas morreram de frio entre a noite de quarta e a madrugada desta quinta-feira. Dourados, no Mato Grosso do Sul, registrou o dia mais frio do ano. Os termômetros marcaram 0 graus Celsius. A temperatura mais baixa do ano em Dourados foi registrada às 6 horas e 37 minutos de hoje. De acordo com a Embrapa, foi 0,2 grau e com geada forte. O gelo cobriu veículos como a carroceria dessa picape. De acordo com o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, Dourados está em alerta para onda de frio até domingo, com temperaturas até 5 graus abaixo da média. A geada atingiu 14 cidades do Mato Grosso do Sul, a maioria na região sul do estado. Em 8 locais, a sensação térmica ficou abaixo de 0, como é o caso de Rio Brilhante. Por lá, os termômetros marcaram menos 1,1 grau, mas a sensação chegou a 6 graus negativos. Já em Ponta Porã, na fronteira do Brasil com o Paraguai, foi registrado 1,9 grau, com sensação térmica de menos 2. Um incêndio atingiu hoje um galpão da Cinemateca Brasileira em São Paulo. O prédio que pegou fogo não é aberto ao público e lá ficavam guardados cerca de 1 milhão de documentos da extinta Embrafilme, como roteiros, arquivos em papel, cópias de filmes e equipamentos antigos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 6h30 da noite e ninguém ficou ferido. Este foi o terceiro acidente desde que o galpão foi inaugurado. O último tinha sido registrado em 2016. A Secretaria Especial da Cultura declarou que o sistema de climatização do galpão passou por manutenção e que pediu apoio à Polícia Federal para investigar as causas do incêndio. Outro incêndio, agora florestal, na Turquia, deixou pelo menos 3 mortos e mais de 120 pessoas hospitalizadas. A imprensa turca noticiou que uma das vítimas era uma idosa que morava sozinha. Mais de 4.000 bombeiros foram mobilizados para trabalhar na região. Pelo menos 3 pessoas morreram devido a um incêndio florestal que alcançou áreas habitadas próximas a uma zona turística na Turquia. A informação foi confirmada nesta quinta-feira pela imprensa turca, que listou uma senhora de 82 anos que morava sozinha como uma das vítimas. O fogo começou na quarta-feira em um bosque de Manavgat, na província de Antalya, e rapidamente se espalhou para zonas habitadas por causa do forte vento, arrasando casas, campos, estufas e estábulos.
Diante do avanço das chamas, as autoridades retiraram moradores de 18 municípios e distritos. 10 pessoas que haviam ficado presas em um barco em um lago cercado pelo fogo foram auxiliadas nesta quinta por equipes de resgate. Pelo menos 122 pessoas foram hospitalizadas, a maioria por ter inalado fumaça e 3 por queimaduras. Mais de 4.000 brigadistas turcos foram mobilizados para tentar conter o fogo e procurar pessoas que precisam de ajuda. O gigante porta-containers que bloqueou o canal de Suez em março chegou finalmente a Roterdã, na Holanda. O incidente prejudicou o comércio mundial. O gigante navio porta-containers Ever Given finalmente chegou a Roterdã nesta quinta-feira, 4 meses após o bloqueio do canal de Suez, ponto de passagem para cerca de 10% do comércio mundial. O navio de 400 metros de comprimento e 200.000 toneladas entrou no porto europeu nesta madrugada. Het is bijzonder om dit soort schepen te zien. É muito especial, é extraordinário ver esse tipo de navio. Estamos navegando muito perto dele, é um sentimento especial. Estou orgulhoso que Roterdã possa lidar com esses navios e que finalmente possamos terminar o trabalho no Ever Given. Esperamos que seja feito rapidamente para que ele volte a navegar normalmente. O Ever Given ficará em Roterdã até segunda-feira, quando partirá para Felixstowe, no Reino Unido, antes de embarcar para uma doca seca em Dunkerque, na França, onde será submetido a novos testes. O gigante navio bloqueou o canal de Suez por 6 dias no final de março. Finalmente, a embarcação zarpou há 3 semanas após 100 dias de imobilização e da assinatura de um acordo de compensação confidencial entre as autoridades egípcias e o armador japonês do navio. O navio encalhou em 23 de março, bloqueando toda a circulação na rota marítima crucial. O módulo científico russo Nauka foi acoplado hoje à Estação Espacial Internacional. Agora restam vários meses para que a Nauka esteja totalmente operacional e integrado à estação. A agência espacial Roscosmos informou que o módulo científico russo Nauka se acoplou nesta quinta-feira à Estação Espacial Internacional. O lançamento em órbita deste módulo foi atrasado em mais de uma década. Em um comunicado, a agência espacial afirmou que, segundo os dados de telemetria e os relatórios de bagagem da ISS, os sistemas a bordo da estação e o módulo Nauka funcionam normalmente. Ainda conforme o comunicado, a operação de acoplagem ocorreu às 4h29 no horário de Moscou, 3 minutos depois do previsto. Agora restam vários meses de trabalho e várias caminhadas espaciais para que Nauka esteja totalmente operacional e integrado à ISS. E a seguir, as Olimpíadas de Tóquio. Rebeca Andrade conquista a medalha de prata inédita na ginástica. E chegou a hora de conferir o quadro atualizado de medalhas nesta quinta-feira. A China é a nova líder e acumula 15 medalhas de ouro, 7 de prata e 10 de bronze. Logo atrás está o Japão, que também tem 15 ouros, mas menos medalhas de prata, somente 4. Em terceiro estão os Estados Unidos, com 14 de ouro. E na quarta posição está o Comitê de Atletas da Rússia, que já faturou 8 medalhas de ouro. O Brasil está na 18ª colocação no ranking, com 7 medalhas conquistadas. 1 de ouro, 3 de prata e 3 de bronze. Com mais de 3.600 microfones, as equipes da emissora oficial dos Jogos Olímpicos estão trabalhando na produção de uma experiência de áudio imersivo para tentar compensar a ausência de público durante as competições. Uma experiência de áudio imersivo nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Na ausência de espectadores durante as competições, as equipes responsáveis pela transmissão oficial trabalham na concepção de um ambiente sonoro para cada modalidade. Para isso, usaram as transmissões Rio 2016 e Londres 2012 e por mais de 3 meses combinaram clipes sonoros para criar um ambiente que, junto com a sonoridade local, envolva o público da televisão e incentive os atletas sem distraí-los.
Já falamos muitas vezes sobre a qualidade das câmeras que usamos, mais de 1.000 para fazer a cobertura dos jogos. Não acho que enfatizamos o suficiente que também usamos 3.600 microfones de 28 ou 29 tipos diferentes. Os microfones implantados nas instalações captam todos os tipos de sons durante as competições, desde os golpes no tatame ou no ringue até os movimentos na piscina ou na pista. So this time, for us, it's an opportunity in our audio mix. Desta vez é uma oportunidade para nós, em nossa mixagem de áudio, trazer à tona os detalhes dos esportes que você pode nunca notar. Isso cria uma sensação de qualidade física nítida no esporte. Você pode ouvir mais do som que os corpos humanos estão criando, as reações, as vozes dos atletas, seus treinadores e sons específicos que a equipe esportiva está fazendo. So, sporting equipment are making. A missão da sala de controle de áudio do Centro de Imprensa é oferecer aos telespectadores um novo nível de intimidade com os atletas, ao ouvir até mesmo sua respiração. E agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas, o pastor Josias Cruz falou sobre Ana, mãe do profeta Samuel, que entregou com alegria o filho para servir ao Senhor. A Ana, uma mulher que, diz a Bíblia, só chorava e não comia. Por quê? Porque não tinha filhos. Hoje eu posso dizer que tem gente que está chorando, não quer viver, está desanimado de tudo, porque não tem um milagre. Não tem aquele sonho ainda realizado. Aí eu falei da Ana, ela só chorava e não comia. Uma pessoa que chora e não come, ela se deforma. Não é uma pessoa... O aspecto não fica legal, não é verdade? A pessoa chorando, ela enche os olhos, ela fica toda bagunçada. Uma pessoa que tem alegria, isso reflete nos olhos da pessoa. A gente vai ver isso aqui. Bom, aí a Bíblia Sagrada diz que o Elcana, marido dela, percebeu isso. E no versículo 8 de 1 Samuel capítulo 1, o versículo 8, o Elcana diz assim: então Elcana era o marido, seu marido lhe perguntou: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está triste o teu coração? 3 perguntas aqui que tem uma orientação de Deus. Ana, por que choras? Você chora porque está triste. Está triste por quê? Qual é a sua tristeza? Por que não comes? Tem gente que, quando ela não está bem com Deus, aí que ela não vai na igreja. Eu não fui na igreja porque eu não estou bem, mas é aí que tinha que ir. Eu não assisti a live porque estava meio desanimada, mas é aí que tinha que assistir. A mesma coisa, o SOS da fé, ou o show da fé, ou o seu pastor, a sua igreja. Era o dia de você ter ido para ouvir o que Deus tinha para dizer. Porque não comes e porque está triste o teu coração. Aí ele continua: não te sou eu melhor do que 10 filhos? A Ana se levantou. O versículo 12 diz: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor. E isso é o que precisamos fazer: perseverar, insistir, dar continuidade. Não é orei agora, abri os olhos, não vi o que eu queria, desisti. Não, aí eu vou orar de novo. Eu vou me colocar diante de Deus, vou entrar numa batalha espiritual, vou me consagrar, vou pedir a Deus uma palavra. É isso que a gente precisa: perseverar em oração. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. 22 termina aqui. Uma boa noite e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.